Bom dia a todos. Pessoal, hoje estamos aqui mais uma vez nas nossas manhãs de terça-feira para conversar um pouco sobre a dor torácica na emergência. E para nos falar sobre dor torácica, nós temos aí a presença do Dr. Frederico Lopes Oliveira, conhecido de todos aqui do INCORE, mas que eu vou fazer aqui a apresentação. O Dr. Frederico é cardiologista clínico, intervencionista, titular da Sociedade Brasileira de Cardio e de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, com formação na Faculdade de Medicina de Petrópolis e residência de clínica médica em Brasília, no Hospital da Asa Norte, e de cardiologia clínica no ICDF. E residência de hemodinâmica aqui conosco, no Hospital INCORE, o que muito nos orgulha. E atualmente trabalhando conosco aqui também, né? Fred tem sido responsável pelo serviço de hemodinâmica lá do Hospital Samaritano, da unidade do INCORE do Samaritano. Fred, sem mais delongas, é com você. Certo, bom dia a todos. Obrigado pela apresentação, Dr. Maurício. Uma honra participar mais uma vez da nossa sessão científica e falar com vocês um pouco sobre dor torácica na emergência. E agora, para variar, não está passando o diapositivo. Que beleza. Eu não apresento conflito de interesse nessa apresentação. Estão todos vendo esse slide? Sim, Ótimo. conseguiram ver. Só falando que eu gosto, né, muito do tema de emergência, de dor torácica, e estudei bastante o tema porque o Dr. Flávio, na formação dos nossos protocolos operacionais, me pediu para que eu pudesse contribuir falando sobre o nosso protocolo, né? E aí, baseado nisso, para formar meu entendimento, eu estudei esse protocolo do Hospital São Carlos, o mesmo protocolo do SAMU, esse protocolo da Prefeitura de Vitória, no Espírito Santo, do Hospital Evangélico também de Vitória. Então, eu vou trazer algumas coisas aqui da nossa diretriz, apesar de um pouco antiga, mas com dados muito interessantes. E essa atualização que foi publicada em 2018 na revista da SOCESP. Esse foi o nosso protocolo. Depois, se os senhores tiverem interesse, eu posso compartilhar para que a gente possa trocar uma ideia e aceitar sugestões, críticas, enfim. Muito bem, a dor torácica, né? Normalmente a gente... Senhor, pois não? Tem um ruído, não sei se todos ouvem aí por trás, eu não sei se é do seu ou de algum microfone que está aberto, acho que podia todo mundo fechar os áudios. Eu achei que eu tava era velho, tava pitando na minha cabeça. Tem um ruído. Vamos ver. Ele mesmo. Vou trocar o fone aqui, então. Parece que é do seu mesmo. Aí desapareceu. Desculpa aí, é que estava me deixando louco aqui. Como estamos? Está dando para ouvir? Voltou o ruído. Consegue me ouvir? Melhorou bem, perfeito. Pode seguir. Obrigado. Enfim, a dor torácica na emergência, às vezes a gente imagina, né, essa imagem aí bonita, parece propaganda de margarina, só que quando nós estamos no pronto-socorro, normalmente esse paciente chega muito ansioso e por vezes ele chega com um estado clínico muito deteriorado, o que pode fazer com que o médico fique bastante ansioso, por vezes desesperado, o que faz com que a gente sempre tente manter aquela máxima de tentar manter a calma
para fazer esse atendimento. A dor torácica é um sintoma muito frequente em todas as unidades de emergência e é um possível sinal de alerta de doenças com risco iminente de morte. A maioria desses pacientes acaba sendo internada para uma avaliação de síndrome coronária de uma maneira equivocada, sendo que, por vezes, uma anamnese bem feita, a avaliação de exames laboratoriais e, principalmente, uma suspeição clínica discutida e avaliada com os familiares não acarretaria tantas internações desnecessárias. Portanto, o aumento na eficiência da qualidade do atendimento vão diminuir os custos também, tanto para fontes pagadoras quanto os familiares e principalmente para os hospitais. E por conta dessa possibilidade diagnóstica, os emergencistas têm que ficar atentos com esses pacientes, porque da mesma forma, o contrário, né, uma liberação inapropriada pode ser desastrosa tanto para o paciente e como para o médico, para a instituição onde esses médicos trabalham. E para manter excelência nesse atendimento, a anamnese detalhada, a elaboração dessas hipóteses diagnósticas e é fundamental um eletrocardiograma de 10 derivações, de 12 derivações em 10 minutos, auxiliam muito no diagnóstico e na condução desses pacientes. E a maior parte das instituições, determinando scores de risco e fluxogramas de atendimento, fazem com que o atendimento seja orientado e direcionado para evitar um mínimo de erros. Parabenizo aqui a doutora Jossana e o doutor Ronan, que quando eu trabalhava na cardiologia clínica do hospital, sempre vinham discutir os fluxogramas, os bundles, né, as prescrições do TASI que favoreciam a solicitação de exames direcionados para hipóteses diagnósticas, fazendo com que muitas vezes a gente não esquecesse nenhum dado importante para o diagnóstico e condução desses pacientes. Como é que deve ser feita essa abordagem inicial? A triagem ela deve ser feita para avaliar o paciente de uma maneira imediata e excluir imediatamente as causas que possam potencialmente levar ao risco de morte. A síndrome coronária aguda ela representa cerca de 5 a 10% de todos os atendimentos na unidade de pronto-socorro. E 10% desses pacientes acabam sendo liberados de uma maneira inadvertida e muitas vezes com uma evolução desfavorável. Lembre-se que 80% desses pacientes, né, por conta da transcendência da dor no peito, ficam com medo e não vão aos pronto-socorros nas 2 primeiras horas. E 30% desses pacientes não chegam porque tem uma morte súbita, né, secundária à dor torácica. E é engraçado quando a gente vai pesquisar sobre morte súbita, a gente vê que tem cremes de cabelo, uma coisa assim, como é que a pessoa tem um gosto desse jeito, né? Lembrar aí recentemente do Eriksen, né, o jogador da Dinamarca, que no meio da Eurocopa teve uma morte súbita, foi reanimado com suporte básico, com desfibrilação no próprio campo, e hoje está com seu cardiodesfibrilador implantável, brigando aí para voltar a jogar. E muito bom saber que a gente conta com colegas experientes na área que a gente pode discutir sobre o assunto. Como é que deve ser feita essa abordagem inicial? Começar do arroz com feijão, sempre pensar no básico de uma maneira calma e faz com que nós possamos dirigir esse atendimento de uma maneira tranquila. Sempre fazer a aferição dos sinais vitais, né, pressão, frequência cardíaca, glicemia capilar, oximetria de pulso, avaliar com bastante cuidado os sinais de instabilidade hemodinâmica. Quais seriam esses principais sinais de instabilidade? A gente lembra dos 5 Ds lá da CLS, né? Que é a dor torácica, a dispneia, a diminuição da pressão, diminuição do nível de consciência e o desmaio. Se o paciente chega andando, né, então o paciente ele se move, ele merece uma monitorização e, caso alguma alteração desses sinais vitais, um fornecimento de oxigênio, um acesso venoso e a dosagem de exames laboratoriais. E se o paciente chega desacordado, se ele chega parado, ele deve ser monitorizado imediatamente com as pás do desfibrilador, porque ele pode estar apresentando uma fibrilação, uma arritmia grave, que só será revertida com o choque imediato.
E não esqueçamos do eletrocardiograma em até 10 minutos. Eu espero falar isso mais algumas vezes, porque se a gente consegue fazer esse eletrocardiograma e num hospital onde nós temos excelência na qualidade dos médicos que têm acesso a esses exames, a gente tem condição de salvar muitas vidas. Enfim, além, né, da abordagem inicial, né, em relação aos sinais vitais e principalmente os sinais de instabilidade hemodinâmica, aí a gente vai avaliar os principais fatores de risco: histórico familiar, doença arterial coronária, história de se o paciente é um trabalhador braçal que possa ter tido uma dor, uma distensão muscular, histórico de osteoartrite, pacientes com histórico de ansiedade, transtorno de depressão e histórico de cirurgias recentes, angioplastia, pós-op de Revasc, porque esses fatores vão nos nortear em relação ao risco inerente de várias doenças importantes em relação à dor torácica. Além disso, é fundamental que nós qualifiquemos, né, a dor em relação à intensidade, a probabilidade dela ser isquêmica ou se ela é típica ou não. Como é que é a classificação dessa dor? Nos pronto-socorros, para que fique uma maneira visual, nós usamos a escala visual de IVA, porque muitas vezes o paciente é analfabeto, ele não vai saber falar de 0 a 10, mas a gente pode avaliar em relação às cores, né? Sendo que de mais escuro é mais leve, e vai esquentando, vai ficando vermelho, vai ficando uma dor mais intensa. Em relação à isquemia, a dor do tipo A é a dor clássica, aquela dor em aperto, que irradia em opressão, que pode irradiar para o membro superior esquerdo ou para a mandíbula. É uma dor que pode vir com cortejo importante, como diaforese, náuseas, o paciente normalmente fica, às vezes, mais vagotônico. Enfim, é uma dor que clinicamente é bastante típica. O paciente ele demonstra com sinais clínicos essa classificação muito sugestiva de isquemia. A dor do tipo B ela é provavelmente anginosa, onde o paciente pode apresentar alterações, mas que naquele momento ele não está evidenciando de uma maneira tão clara e que são necessários alguns exames diagnósticos para a gente fazer essa confirmação. A dor do tipo C é possivelmente anginosa. Lembremos dos pacientes que às vezes possuem um alto risco, mas apresentam características dessa dor de maneira atípica. Por exemplo, uma dorsalgia, uma nucalgia, uma cefaleia, mas, entretanto, são pacientes que, porventura, possam ter sido submetidos à cirurgia de vascularização miocárdica, sejam diabéticos, tabagistas, com internações frequentes por descompensação de ciência cardíaca. Portanto, são pacientes que, pelo risco pré-admissão, podem, apesar de serem atípicas, podem ser possivelmente anginosos com equivalente anginoso. E a dor do tipo B, definitivamente não anginosa, normalmente são pacientes de baixo risco, que apresentam desconfortos não típicos e muitas vezes são pacientes que estão com dúvida, com ansiedade, e às vezes eles vão no pronto-socorro mais para fazer essa investigação, mas se eles foram, melhor a gente ter tranquilidade para avaliar e descartar se for o caso. Em relação ainda da classificação se ela é típica ou atípica, como eu já falei, é importante lembrar que a dor típica, ela normalmente é em constricção ou aperto, ela normalmente é no hemitórax esquerdo ou retroesternal, pode ser epigástrica, irradiar para a face anterior do membro superior esquerdo, ombro esquerdo, né, e outras vezes, e desencadeada muitas vezes pelo exercício, excitação, o frio, né, e refeições copiosas. Como é que nós devemos estratificar esse risco? Na emergência, existem várias classificações de risco para a triagem desses pacientes. A principal é a classificação de Manchester, onde o paciente com sinais de instabilidade é o paciente urgente, deve ser submetido a um atendimento imediato, e também em relação à classificação de cores, os pacientes de urgência, que podem ser avaliados principalmente e identificados para que até os próprios pacientes possam saber quando e o tempo que vai ser necessário o seu atendimento,
né? Aqui no Hospital Samaritano foi feita de maneira simplificada, onde o vermelho é o imediato, o amarelo em até 60 minutos, o verde são pacientes que podem necessitar em até 120 minutos e o azul é um paciente que normalmente já é recomendado para atendimento ambulatorial na triagem. Em relação ao exame físico, esse diapositivo é bem poluído mesmo, mas é mais para a gente ressaltar que vários sinais e sintomas são avaliados e que o olho clínico, né, o bullseye, a, a interpretação do médico é fundamental para avaliar na inspeção como que o paciente está deambulando, se o paciente tem hematomas, se ele tem algum tipo de sangramento visível, né, na palpação observar se ele tem se ele tem frêmito, né, no exame físico a gente vai avaliar os pulsos, a ausculta observar se não tem nenhum sopro presumidamente novo, né, se o paciente às vezes está com silêncio abdominal, hiperperistaltismo, enfim. É um exame físico detalhado que vai dirigir. E os exames complementares. Dentre os principais exames complementares, lembrar os marcadores de necrose miocárdica, o dedímero, né, em tempos de Covid, aí, para fazer um descarte também em relação à embolia pulmonar, BNP para BNP na investigação da insuficiência cardíaca e avaliação em geral, com prova de função hepática, renal, pancreática, culturas, né, o exame de urina, o próprio hemograma, gasometria arterial, lactato, glicemia, enfim, vários fatores que podem ser confundidores, mas que vão nortear o nosso tratamento e é possível causa dessa dor torácica. E, além disso, dos exames complementares, lembrar da importância do eletrocardiograma, raio-x de tórax, a tomografia de tórax e abdômen triplo rule-out, né, que é uma tomografia com contraste de tórax que em um só momento já pode fazer uma janela de mediastino para descartar a embolia pulmonar, a angiotomo de coronárias e a investigação de aorta para descartar a dissecção de aorta. O ecocardiograma e o ultrassom point of care, que é um exame não invasivo, mas que pode trazer muitas informações. Alguns serviços dispõem da cintilografia miocárdica de urgência na investigação da semicoronária, né, da dor torácica, e o paciente com sinais e sintomas típicos, com eletrocardiograma com supradesnivelamento, não tem que ter mais nenhuma investigação que não na sala de hemodinâmica. Mais uma vez, lembrar do eletrocardiograma em 10 minutos da admissão do paciente no pronto-socorro. No começo da pandemia, eu estava fazendo caminhada aqui no zoológico, quando mandam esse eletro aqui do Samaritano, e importa se é um ataque supra com aberrância, uma TV, enfim, é um paciente que estava com um ataque arritmia, instável hemodinamicamente, e eu sugeri que fosse feita a cardioversão elétrica sincronizada desse paciente. O colega do pronto-socorro ficou meio inseguro, chegamos, fizemos a cardioversão e logo o paciente apresentou estabilidade hemodinâmica, né? Isso é muito prazeroso para quem trabalha com emergência. No começo da pandemia também, esse paciente egresso de um outro serviço, parecia que ele era radioativo. Ele está com Covid. Ele fez um infarto inferior com bloqueio ventricular total, foi admitido no nosso serviço e, após a recanalização da coronária direita, apresentou um retorno de um ritmo sinusal. Aqui, né, ressaltar a importância da radiografia de tórax, né, mostrando o paciente aí com um marca-passo, esse aneurisma aí, e no paciente com pneumotórax desse tamanho, muitas vezes a gente já comeu bola, a gente tinha que ter feito um exame clínico decente e possivelmente seria necessário uma toracostomia, né, uma drenagem com gel 14 do segundo espaço intercostal na linha clavicular direita. Eu tenho estudado um pouco sobre ultrassom point of care, porque é muito interessante como que um exame não invasivo, beira-leito, pode ser feito até durante a parada cardíaca, que traz tantas informações. A gente pode fazer uma investigação de derrame pleural, derrame pericárdico, congestão pulmonar, líquido livre na cavidade abdominal, disfunção ventricular. Nós que trabalhamos na hemodinâmica, a gente usa punção guiada, a gente pode fazer uma avaliação até na beira do leito se houve uma perfuração e um tamponamento cardíaco. Então, é um exame rápido,
barato e que pode trazer muitas informações. Aqui, né, um ecocardiograma mostrando ali uma lâmina de dissecção e aqui imagens do nosso serviço, né, na imagem superior à esquerda, um eixo paraesternal, um eixo longo, mostrando a úlcera na raiz da aorta, e nas duas imagens inferiores, aqui um eixo curto mostrando a ulceração na raiz da aorta, a da direita com o flap no Doppler colorido. E aqui, né, a imagem belíssima que o nosso residente, Henrique, fez junto com o Dr. Maurício na emergência, mostrando aqui um corte subcostal, mostrando aqui a dilatação do átrio direito, do ventrículo direito, né, com o sinal de McConnell. Então, são imagens do nosso serviço, mostrando que é um exame simples, rápido e que fez o diagnóstico da embolia pulmonar. A angiotomografia, mostrando essa imagem catastrófica aqui da delaminação da aorta. E aqui imagens que o Dr. Frederico Nacruti, né, sempre muito gentilmente compartilha conosco, de uma placa ulcerada na descendente anterior da angiotomo de coronárias. E aqui, muitas vezes, o paciente vem para a hemodinâmica e a gente faz o diagnóstico de uma dissecção dessa horrenda, né? Muitas vezes esse paciente chega com um supra de ST, normalmente de parede inferior, porque a soldadura da aorta costuma ser próxima ao seio coronariano direito, e aí, por vezes, desaba esse seio e oclui a coronária direita, podendo levar a uma insuficiência aórtica, como nesse caso aí demonstrado. E esse aqui é uma outra dissecção, também gentilmente compartilhada pelo Dr. Maurício, que nos assusta muito. Muito bem. Com toda essa pleiade de anamnese, exame físico, exames complementares, o ideal é que a gente comece a estratificar o risco desse paciente, né? E eu achei interessante dessa revisão da doutora Elizabeth Silva e do doutor Ari Timmerman, que a me apresentar esse score de Hart, que eu achei bem interessante e que facilita a identificação dos principais fatores de risco que podem fazer com que a gente nos direcione em relação à internação ou à liberação desse paciente para acompanhamento ambulatorial. Score de Hart, né, H da história clínica, quando forte suspeita pontua mais pontos, o eletrocardiograma com alterações sugestivas também pontua com 2 pontos, a idade com mais de 64 também 2 pontos, com mais presença de fatores de risco, né, a gente vai fazer essa avaliação aí com mais de 2 pontos com a pontuação máxima e alterações de troponina relacionadas ao cutoff da instituição. Portanto, se o paciente apresenta de 0 a 3 pontos, ele tem um risco de 1,6 de apresentar um evento adverso nos próximos 6 meses. É óbvio que nas condições normais de temperatura e pressão. Portanto, é um paciente que pode ser encaminhado com tranquilidade para acompanhamento ambulatorial. De 4 a 6 pontos é um risco intermediário e já aumenta para 13%. E o paciente com mais de 7 pontos necessariamente deve ser internado e provavelmente dar terapia intensiva, pois mais de 50% dos pacientes vão evoluir com evento adverso nas próximas horas. Portanto, com esse score é possível imediatamente identificar esses pacientes elegíveis para alta, sem a necessidade de exames adicionais ou internações desnecessárias. E dos diagnósticos diferenciais, como é que a gente vai fazer essa avaliação? Óbvio que numa apresentação de 40, 45 minutos, não é ideal a gente tentar falar de tudo, mas é importante a gente ressaltar mais uma vez a síndrome coronária, observar a história clínica, os fatores de risco, exame físico, alterações eletrocardiográficas e marcadores de necrose. Para classificar, às vezes o paciente apresenta um quadro típico de angina estável que precisa fazer uma investigação, às vezes o paciente virgem de investigação precisa ser internado ou às vezes direcionado para um acompanhamento ambulatorial mais próximo. Paciente com a caracterização de uma angina instável, né, uma angina crescendo, paciente com uso de um time RISC alto, às vezes o paciente já em uso de AS infantil e ele vem com uma piora da dor nos últimos dias, também precisa dessa internação e um tratamento medicamentoso clínico muito semelhante ao do infarto. E é óbvio, né, nos pacientes com superdesenvolvimento do segmento ST,
trombólise nos serviços onde não se dispõe de serviço de hemodinâmico, e nós somos muito privilegiados de trabalhar com uma equipe que é muito proativa, e muitas vezes o paciente consegue fazer o CAT e não consegue fazer um eletro, né, devido à proatividade dos nossos colegas. Lembrar, principalmente, dentre outros diagnósticos diferenciais, né, nós temos também o privilégio de tratar a estenose aórtica no nosso serviço com muita excelência. Então, pacientes com quadro de síncope, de dor torácica relacionada aos esforços, especialmente os pacientes longevos, em tempos de Covid, lembrar das miopericardites, né, pacientes com história de febre, uma dor precordial retroesternal que melhora em pressão momentânea, né, dorsiflexão do tórax, e nos pacientes que às vezes chegam com a dor, né, com características de secção de aorta, né, aquela dor rasgando para o dorso, normalmente pacientes bastante hipertensos, taquicárdicos, né, então é fundamental que a gente faça essa avaliação. Eu sempre gosto de orientar, especialmente aos médicos aqui do Samaritano, se o paciente chega com uma dor torácica, com um eletro às vezes não sugestivo, sempre aferir a pressão nos dois membros superiores para avaliar a diferença, né, de pressão. Se o paciente às vezes tem, evitar de sair fazendo o protocolo para dor torácica, né, para síndrome coronária com dupla antiagregação plaquetária, porque muitas vezes o paciente às vezes não tem tantas alterações eletrocardiográficas e esquece de fazer um exame simples, e quando a gente faz o diagnóstico já fez a dose de ataque do clopidogrel, e a gente sabe que a mortalidade da dissecção aórtica é absurda e piora com as horas, e a dupla antiagregação plaquetária atrapalha muito na correção cirúrgica desses casos. Em relação também ao diagnóstico diferencial, lembrar dos distúrbios gastroesofágicos, né, principalmente as dispepsias, espasmo de esôfago, né, em casos mais graves, a síndrome de Boerhaave com a ruptura esofagiana, e lembrar também dos pacientes que, por vezes, podem estar apresentando, pacientes diabéticos, eles não precisam ler o livro, mas podem ter cólicas nefréticas, porque também são inervados pelo vago, podem ficar nauseados, com diaforese, cólicas biliares, até apendicites agudas, colecistites, que podem entrar também nesse diagnóstico diferencial de dor torácica. Em relação aos quadros pulmonares, são os principais, né? Lembrar principalmente da embolia pulmonar, né? Uma dor, às vezes, ventilatório dependente, paciente com mais espineia, pacientes que, às vezes, podem ter ruptura de músculo papilar, evoluir com hipertensão pulmonar de forma aguda, pacientes com pneumonia evoluindo com derrame pleural, pleurites, o próprio pneumotórax, como mostrei naquele diapositivo anterior. Enfim, é importante fazer essa avaliação para ideal a abordagem e tratamento desses pacientes. E outros que, por vezes, possam, né, passar pela cabeça, mas que às vezes estão evidentes e a gente, às vezes, como o próprio zoster, o paciente às vezes chega com uma dor torácica absurda e ninguém levanta a camisa do paciente para observar que ele está com pápulas, né, e isso aí, a analgesia ajuda sobremaneira. Avaliar a costrocondrite, às vezes um diagnóstico de exclusão muito comum nos dias de hoje, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e como eu já falei sobre os transtornos gastroesofágicos, paciente com, nós somos de uma zona endêmica de Chagas, né, Wolff sigmoide, abdômenes perfurativos, enfim. Mas e aí, com isso tudo, o que a gente deve fazer nessa abordagem? Muitas vezes, como eu falei, agir de maneira atabalhoada pode levar uma maneira desfavorável para o paciente. Portanto, é importante a gente facilitar o acesso do paciente. Esse aqui é um diapositivo do nosso serviço, onde o paciente pode chegar e apertar na solicitação do atendimento, dor no peito, imediatamente já vai ser triado para fazer o eletrocardiograma em até 10 minutos, o que muito me orgulha, porque isso aqui é fundamental no diagnóstico, na precocidade do atendimento do infarto. E aí, assim, eu trouxe esse fluxograma da nossa diretriz, eu achei ele simples e fácil de avaliar, né, diferenciar se a dor é cardíaca ou não cardíaca, se cardíaca, isquêmica ou não isquêmica, e se a dor ela é não cardíaca, se é gastroesofagiana, ou dentro daquela pleide de o diagnóstico diferenciais, avaliar se ela é pulmonar, musculoesquelética
ou psicossocial. Avaliar também em relação à diretriz da American Heart, se o paciente às vezes está de baixo risco, médio risco e alto risco. Alto risco, hospitalizar independente se é um equivalente anginoso. Médio risco, a gente vai estratificar com os exames da emergência, com eletrocardiograma, marcadores de necrose, e se negativos, fazer um teste provocativo. Lá no INCOR de Brasília, a gente tinha acesso ao teste ergométrico, como todos os residentes, desde o primeiro dia, já faziam um teste ergométrico. A gente, às vezes, de madrugada, ia fazer a esteira do paciente, e em casos de positividade internar, e paciente de baixo risco, né, a gente liberar. Muito bem, 40 minutos, finalizando, falar para os senhores que esse atendimento racional, ele faz com que a rapidez na classificação de risco e com uma equipe multidisciplinar experiente, a gente tenha melhores resultados. Esse diagnóstico rápido, especialmente condições de risco iminente, são fundamentais para o atendimento, e esses algoritmos e fluxogramas de maneira visual ajudam, né, o colega que está na emergência para fazer, não liberar um paciente de maneira equivocada e também não internar todos os pacientes de uma maneira também desnecessária. E a conduta imediata no bom atendimento desses pacientes faz com que a segurança desse profissional da emergência reduza o risco de morte e promova a redução desses custos operacionais. Enfim, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Agradeço a oportunidade. Só pontuar uma coisa que eu acho que talvez não fosse tempo, mas que nessa nossa diretriz da Sociedade Brasileira de Dor Torácica, de Cardiologias, essa diretriz de dor torácica, mostra que para um serviço ser denominado de unidade de dor torácica, os pré-requisitos são simples, e nós já preenchemos isso. Eu não sei se às vezes o interesse do hospital, porque na divulgação nós podemos cobrar das fontes pagadoras aí, às vezes, um diferencial por ter um pessoal treinado, capacitado, uma equipe médica que faz reciclagem cardiovascular e o atendimento. Nós temos um serviço com residentes, então a gente tem condição de fazer essa educação continuada como nós fazemos. E, assim, os objetivos a gente faz diariamente, né? Priorizando os pacientes com eletro de 12 derivações, identificar as outras doenças potencialmente graves, né, para reduzir esses riscos hospitalares, ter uma estrutura física para esse atendimento desses pacientes, com dosagem de marcadores de necrose, ter uma abordagem em 12 a 24 horas do paciente com um teste provocativo. Nós temos isso no nosso serviço, e é óbvio, né, fazer essa reciclagem com treinamentos com suporte avançado. Hoje a sociedade dispõe do TECA-A e TECA-B, que são treinamentos muito interessantes que fazem com que a gente alcance excelência no atendimento desses pacientes. E é fundamental que esses médicos tenham o acesso aos cardiologistas, né? Pode ser, não precisa ser presencial, né? A gente tinha a propaganda, né, de ter os cardiologistas 24 horas, mas é alcançável, né? A gente tinha até presencial por 12 horas. Então, isso faz com que a gente possa reclassificar nosso hospital e até tentar cobrar diferenciais honorários aí das fontes pagadoras, né? Com a classificação de unidade de dor torácica, acho que para um hospital cardiológico são muito interessantes. Enfim, pessoal, no mais era isso que eu tinha para compartilhar com os senhores. Eu estou à disposição aí para a gente discutir sobre qualquer um desses tópicos, alguma crítica, sugestões, enfim. É isso. Fred, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Eu sou sempre um incentivador. Você sabe que você faça essa apresentação aí nos diferentes locais, para as diferentes plateias, porque eu acho sua aula sempre, primeiro, bastante didática, com um conteúdo validado por sociedades nacionais e internacionais.
me perdi aqui. Então, assim, com essa validação, com esse conteúdo que você traz. Segundo, por ser extremamente provocativa, porque eu arrisco a dizer que todo mundo aqui na plateia vive isso diariamente, né? Independente de estar ou não na linha de frente de um atendimento de emergência, num pronto-socorro, numa unidade de dor torácica. A gente, mesmo que não esteja lá, nós somos a todo momento consultados para discutir um caso, para opinar sobre um paciente, ou dentro de casa, na própria família, né? Dada a prevalência e a importância da dor torácica. Então, fundamental essa apresentação, fundamental que a gente volte nela inúmeras vezes, né? Eu estou caminhando aí para 30 anos de formado e não me canso de assistir aula de atendimento de emergência médica. Então, fica esse desafio para você aí de você manter essa pegada, essas provocações que você faz, tanto do ponto de vista dos protocolos clínicos, como até da gestão das unidades de dor torácica, né? Bom, perguntas, pessoal? Tivemos aí 35 ou 40 pessoas assistindo, ou celulares e computadores conectados, né? O que me faz muito feliz, porque esse conhecimento tem sido ampliado e difundido. Então, abro para dúvidas e perguntas. Jossana tem uma pergunta aí. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Fred. Parabéns pela aula. Acho que eu já assisti ela uma vez, mas sempre novidades, né? Fred, primeiramente eu queria pedir para você, se pudesse, por favor, falar um pouquinho sobre a troponina ultrassensível, porque a gente iniciou com esse protocolo lá no PS agora, e aí tem um pouco do PS aqui, a gente já tem até a aula para fazer e etc. também, mas se você pudesse dar uma palhinha para nós sobre troponina ultrassensível, ajudava demais, por favor. Muito bom. Jossana, vai ser um prazer, né, falar só exclusivamente sobre troponina ultrassensível, mas como eu mostrei naquele diapositivo do fluxograma, até a CKMB hoje em dia a gente já está deixando de usar. A troponina ultrassensível, além de quantitativa, qualitativa, ela também é fator prognóstico e é fundamental, né, porque ela, além de ser mais rápida, ela dá mais validade e com certeza no paciente que está em vigência de uma síndrome coronária, como eu falei, ele não vai estar ali no score de Hart em até 2 vezes, ele com certeza vai estar com mais, né, de 10 vezes o cutoff, que ela é de 0,04, de até 14 microgramas por decilitro, né, enquanto que a troponina convencional, ela é de menor do que 0,04 miligramas por decilitro, né, então é um exame que é de linha, né, ponta de linha, e que a maioria dos pronto-socorros, aqui no Samaritano a gente também já dispõe. Quando a gente foi fazer a instituição, nós tivemos um pouco de dificuldade, que a gente é acostumado com a troponina convencional, às vezes vinha com a troponina ultrassensível em relação a 8, 12 microgramas, falava, gente, está muito alta, enfim. Então, é um exame que mostra a qualidade do serviço, e que, além de diagnóstico, é prognóstico do paciente em relação à síndrome coronária. Parece que tinha mais alguém que queria fazer uma pergunta. Bom, pessoal, enquanto vocês pensam aí, eu acabei de colocar no nosso grupo da atividade científica e depois vamos passar lá para o grupo dos nossos colegas do UGOL. Estou vendo aí que a gente tem vários colegas lá do time do UGOL, inclusive o nosso mestre, o professor João Rosa. Se quiser fazer algum comentário, professor João Rosa, contribuir com a sua experiência. Mas eu estava dizendo que eu coloquei lá no grupo o aplicativo do Heart Score, ou Score de Heart, né?
que eu acho ele muito prático assim, para essas definições de emergência. E eu fico até curioso, Fred, você que é de uma outra geração e o pessoal aí do PS, com que frequência que vocês utilizam aplicativos nessas triagens ou nessas estratificações para pacientes com dor torácica ou para decisão se interna, se não interna, ou se avança para um exame mais invasivo ou não? Como é que isso também está validado, Fred? Não, esses scores de risco têm sido desenvolvidos principalmente com relação ao custo, né? Eu e a Adriana, a gente teve a oportunidade de comparecer no TCT de 2018 e a maioria dos trabalhos próximos aos que eu estava apresentando falavam exatamente sobre a validação desses scores. E, assim, foi quando eu conheci esse score de Hart. É óbvio que, assim, depois eu até quero mostrar para o Juliano papers sobre esse, mas em relação à validação, mas é um score simples, ele pontua de maneira estatística cada um deles, e assim, eu particularmente na emergência eu costumo usar o score de time, esse score de Hart, e sempre faço avaliação do Cockcroft-Gault para avaliação da função renal, da disfunção renal. Então, assim, eu acho esses protocolos, assim, simples, rápidos, e que, em relação à dor torácica, são fundamentais no direcionamento do paciente para internação e, muitas vezes, até para diferenciar se vai internar no quarto ou na UTI. Confesso para o senhor que eu não fico confortável de internar uma síndrome coronariana no apartamento, na enfermaria, e muitas vezes o paciente pode degringolar de uma maneira rápida. Eu prefiro reescalonar, tentar internar primeiro na UTI e depois, se for o caso, levar para a enfermaria. E sempre contando aí com a disponibilidade e ajuda aí dos Dr. Marcos Tadeu, Dr. Max, porque muitas vezes a gente chega o paciente aqui no Samaritano, tá tudo cheio, a gente liga e é muito legal esse intercâmbio. E da mesma forma, o contrário, né? Às vezes o pessoal daí de cima tem dificuldade com vagas e a gente aqui se vira para tentar internar o paciente nas UTIs. Mais alguma pergunta? Só fazendo um adendo, todos os scores conseguem nos ajudar demais. O mais antigo, assim, que eu lembro, principalmente para ajudar em internação e definir apartamento e UTI, o CURB 65 nos ajuda demais no pronto-socorro e referente à pneumonia. Então, assim, antes o time, o Hurt, era muito feito pelos cardiologistas do hospital. Hoje os meninos já começam a fazer, os meninos também discutem. Enfim, a ligação é muito boa com a cardiologia e ajuda demais lá no PS. Foi conversado também com a TI a respeito de colocar esses scores também já lá no PS e pelo TASI, já fazer pelo TASI de forma automática, né? Ele já tem no TASI, na UTI, e aí a gente só vai modificar e acrescentar lá nas evoluções desses pacientes do PS. Então, já fica registrado. Ótimo. A vantagem de fazer no TASI é que, como você disse, fica registrado, isso é documento, né? Isso serve até para a nossa defesa profissional, porque casos de dor torácica não são raros que virem alguma demanda judicial, ou por excesso ou por falta. E a gente precisa ter esse cuidado, precisa estar documentado. Isso é uma dica para os mais novos. Outra coisa, doutor Maurício, que a gente xinga tanto o TASI, mas é uma ferramenta fantástica em relação à estatística e o feedback, né? A gente pode fazer avaliação de tudo. Eu vejo aí o esforço da Fabiola para a gente tentar fazer o porta-balão, né? O tempo porta-eletro, porque esses são marcadores, né? São de qualidade que os serviços de certificação cobram direto, né? Então, o TASI ele nos dá uma ferramenta que traz muita informação e nesses protocolos que eu li, compartilhei com vocês no começo, todos eles falam para que haja essa avaliação contínua, né, para a melhoria desses tempos de atendimento. E assim, eu sempre gosto de ressaltar que o treinamento da emergência, né, o senhor sabe aí o meu esforço de tentar falar sobre
reanimação, de parada cardíaca, porque é muito importante que o colega que for conduzir uma parada, ou mesmo as pessoas que forem fazer esse atendimento, eles tenham tranquilidade. E o ACLS, o TKA, o TKB, o BLS, são cursos simples que a gente, né, com a prática exaustiva, memoriza, né, os tempos, a maneira de fazer a compressão. E então, assim, é sempre interessante colocar isso em mente. Eu sei que o senhor, né, eu vejo o esforço da Fabíola e o Juliano de manter esse serviço de educação continuada, mas que é muito importante. Não sei se é porque eu fui instrutor, eu vejo a diferença, né, dos colegas e fico muito orgulhoso, né? Eu fiz ano passado aquela provocação, consegui pegar um manequim emprestado, na outra semana o senhor atendeu uma parada, depois o Dr. Flávio foi fazer também um atendimento aqui no Samaritano, ele reanimou, sim, o paciente até saiu, então são coisas que eu fico muito feliz de contribuir para lembrar todo mundo, né? Fazer compressão torácica igual um macaco, todo mundo faz. Agora, organizar, ter calma e, assim, a gente ter a alegria de trazer um paciente que estava lá engraxando a batina de São Pedro é muito legal. É isso mesmo. Mais alguma pergunta, pessoal? Vou só fazer um adendo aqui. Eu não gosto muito do Frederico, não. Até queria falar para ele que eu comprei aquele jogo de faca de Serial Killer. Assim, foi muito boa a aula mesmo. E aquilo que o Frederico falou agora é muito importante, né? Eu acho que a gente tem que sentir o cheiro da gravidade, né, Frederico? Você sente que aquele trabalho de equipe, né? Se a equipe não funciona como um todo, a gente achar que alguma coisa sozinho vai sair, não sai, né? Às vezes você até consegue fazer alguma coisa, mas aquilo depois não anda e não é o que a gente esperava. É isso mesmo que o Frederico acabou de falar. Parabéns, meu amigo. Fica com Deus. Muito obrigado, sogro do meu filho. É o cheiro da borracha queimada, né? Fred, uma palavrinha sobre TEP. O TEP, até antes da pandemia da Covid, era uma doença quase esquecida, né? A gente dava diagnóstico quase que por exclusão ou depois que o post-mortem, né? E a Covid trouxe, assim, refrescou a nossa memória quanto à investigação do TEP. Como que você orienta o pessoal, assim, na dor torácica? Porque o TEP grave, ele chega, é muito difícil no começo diferenciar do infarto agudo ou da própria dissecção de aorta, né? Que são as mais críticas, as que levam à morte em algumas horas ou minutos. Então, como é que você tem conduzido isso? A importância que você dá para dímeros D, que parece que tudo agora aumenta dímeros D, né? Diarreia, febre, amidalite, tudo dá dímeros D alta. E como que você tem vivenciado isso aí na prática? Doutor Maurício, é muito interessante que as doenças são midiáticas, né? No começo, eu não esqueço a gente conversando uma vez, o senhor foi chamado para dar uma entrevista, esqueci de colocar uma foto do senhor também na mídia, mas da próxima eu não esqueço, mas de falar sobre a relação do TEP com o infarto. E assim, é óbvio que são doenças distintas, mas que agora, né, com a mediação, né, a gente tem que lembrar, e como a gente está falando aqui de custo-efetividade, a gente tem que fazer a avaliação pré-teste, né, do risco do paciente, lembrar do score de Wells, e assim, o dedímero, como o senhor falou, eu tinha um professor lá no Encor de Brasília também que falava que dedímero, até um sol na laje, positivo o dedímero. Só que ele, sendo negativo, ele tem um alto valor preditivo negativo, ou seja, ele exclui TEP com muita tranquilidade. Então, aí dispensa da gente fazer uma angiotomografia, que alguns convênios ainda têm muita restrição para fazer esse diagnóstico. E eu reitero, né, que o ultrassom point of care, ele ajuda muito no pronto-socorro, porque a gente pode fazer um exame rápido para avaliar se tem trombo ali na poplítea, na femoral, que são os principais sítios,
né? É óbvio que se tem ali, não necessariamente esse trombo é contíguo, mas se tem o cheiro da borracha queimada, né? Se tem o rastro da cobra ali, provavelmente esse paciente já pode, já aumenta muito a predição do TEP. E, então, assim, e sem contar também no ultrassom pulmonar, que isso também ajuda, né? E na abordagem, é óbvio que uma vez feito o diagnóstico, o paciente tendo instabilidade hemodinâmica, o trombolítico ele é preponderante, e quanto mais precoce a unidade de terapia intensiva, melhor para o paciente. E em casos extremos, a trombectomia mecânica, que assim, hoje, felizmente, a gente só escuta falar e assim, eu confesso que eu acho que eu assisti umas 2 vezes. Nós, na hemodinâmica, às vezes a gente fica frustrado pela trombectomia por catéter ou trombólise intra-arterial, né? Então, é uma coisa que até no UOL já chegaram pacientes com instabilidade hemodinâmica secundária ao TEP que pediram para a gente fazer a trombólise, só que o paciente às vezes tinha contraindicação ao trombolítico, então assim, falava, mas vocês têm que fazer alguma coisa. Eu falei, olha, a gente não tem um trombuster, né, um catéter de aspiração com essa potência para fazer uma aspiração pulmonar. Eu lembro também, o doutor Henrique, o Fernando Henrique, uma vez com a doutora Luciana, fez um diagnóstico de TEP no andar, foi levado o paciente para hemodinâmica, a gente com catéter multipurpose, tentando fragmentar aquele trombo, infelizmente, você só faz com que desloque esse trombo para segmentos distais, né? Enfim, não tem uma potência terapêutica tão boa, né? A gente fica ali frustrado por querer tentar ajudar mais, seja com uma trombólise próxima, mas os resultados, infelizmente, são ruins, né? Mais alguém, pessoal? Bom dia, Maurício. Parabéns pela iniciativa. Parabéns, Super Fred. Aprendi bastante hoje e ainda tenho que aprender bastante sobre essa história do rastro da cobra, cheiro de borracha queimada. É sempre uma alegria, sabe, Fred e Maurício, a gente perceber que colegas do front, como você, Fred, ainda nos ensinam e trazem para o momento. Os olhos, as mãos, os ouvidos, é como o fazendeiro, o olho do dono que engorda o boi. Quer dizer, se o cardiologista, se alguém está no front, vai se basear apenas em exames complementares, está caolho, ele só está enxergando as coisas por um lado. E aí o cheiro da borracha queimada, o rastro da cobra, não vão ficar evidentes. Então, é uma alegria ver que em todas as apresentações que eu tenho seguido, você faz questão de trazer a parte clínica, a parte do médico realmente, que é aquele que só o médico faz, né, que a troponina isoladamente às vezes não responde. Então, é uma alegria, Fred, ver isso, né, ouvir, aprender, e eu vou ficar mais atento a essa história de troponina ultrassensível, que eu também estou ficando para trás. Viu? E você já está mais do que convidado, você já está convocado. Nós conseguimos agora que a AGIR aprovasse um programa de permanente, né, de aulas permanentes do UOL, uma vez por mês, oficialmente, supra o UOL, né? É um programa diretamente com o Departamento Científico da AGIR. Você já está convocado, nós vamos voltar a botá-lo na tela, na nossa telinha, com convocação assim, mais ampla, porque essas aulas serão abertas a residentes, a multiprofissionais de Goiás e quem quiser de fora. Então, muito obrigado, fiquei muito feliz, Fred. Um abraço, Maurício, pela iniciativa e vamos manter. E eu farei esforço sempre para ser macaco de auditório. Obrigado. Obrigado, doutor João. Uma honra. E essa hoje não foi tão rápido, não, né, doutor João? Aquele dia lá na nossa discussão de parada lá no UOL para falar, entregar o conteúdo e abrir tempo para a gente discutir, eu sei que eu fui muito rápido. Hoje a gente foi mais tranquilo, né, doutor João? Sim, sim. Uma honra ter o senhor aqui conosco. Obrigado pela presença. Isso para nós é um sinal de bastante prestígio. Fico realmente feliz que o senhor venha aqui nos prestigiar. Espero vê-lo em outras apresentações também. Grande abraço.
Fred, pergunta da Patrícia, nossa R2. Ela quer saber sobre pacientes que usam a S-clopidogrel, se você indica uma nova dose de ataque, um reload. Aí a gente volta para aquela predição. Se o paciente está com uma síndrome coronariana aguda, mostra que, como se fosse a fisiopatologia da angina em crescendo. O trombo está fresco e eu acho que tem que sim fazer um reload. Eu não acho que necessita de um crossover, né? O paciente estava em uso de clopidogrel, chega com uma nova síndrome coronária e aí fazer a conversão para ticagrelor ou o prasugrel. Mas, com certeza, deixar ele melhor antiagregado. Eu sou de uma época, né, 2008 para 2009, que a indústria tentou empurrar a goela abaixo o inibidor de glicoproteína 2B3A. E, naquela ocasião, nos pacientes com angina instável, era sugerido que fosse feito no pronto-socorro. E aí os resultados no médio prazo foram desastrosos, porque mostraram que os pacientes tinham muito sangramento, então foi reservado para que o uso fosse feito na hemodinâmica. Então, assim, só amarrando, acho sim o reload fantástico, fundamental. Crossover, só se evidências muito evidentes de trombose relacionados ao clopidogrel, e 2B3A reservado só ao laboratório de hemodinâmica. Excelente, muito bem posicionado. Mais alguma? Só fazer um comentário aqui, acho que cabe. Fred, como você escreveu o protocolo, de repente, assim como você achou dos outros, para poder usar como base do seu, de repente você me manda, a gente trabalha em cima dele e publica o protocolo de dor torácica do hospital, e os outros vão usar o seu como base para falar nas aulas deles. Então, achei que, como você está bem estudado do tema, de repente você me envia, a gente dá um gás nisso aí e consegue submeter a publicação o protocolo de dor torácica da gente. Vai ser um prazer, Juliano. Tem todo esse material aqui. Uai, residente agora de fisioterapia, lavou o rosto? Pois é, estou rejuvenescendo. Não, mas te envio sim. Mando, já está prontinho aqui. Eu até estava aqui no Samaritano, o Dr. Tiago agora é o nosso diretor científico. A gente tinha atualizado alguns dados para poder apresentar e ele estava confeccionando. Vai ser legal, que vai estar bem atualizado. Eu mando para você. Tomara que a gente consiga publicar sim. Obrigado. Excelente. E, bom, acho que se mais ninguém tiver, 8 horas em ponto, a gente pode encerrar. Outro comentáriozinho que eu esqueci que eu queria falar, Fred, eu já fiz o levantamento do nosso PS e, a despeito da epidemia de dengue, pelo menos o CID registrado no TASI, nosso atendimento de dor torácica na epidemia de dengue, não estou falando da Covid, estava em torno de 4% dos atendimentos de dor torácica inespecífica, né? Então é isso, pessoal. Acho que posso agradecer a todos. Fred, obrigado mais uma vez. Você certamente será convidado para falar disso muitas vezes para diferentes plateias, porque eu acho que isso é um treinamento fundamental para nós todos. Obrigadão, obrigado, pessoal, e até a próxima terça.